Olá, bem-vindos a mais um podcast com Leandro Castro. Como sempre, nosso QR Code com as mídias sociais estão aqui para todos vocês que quiserem entrar em contato conosco, quiserem mandar perguntas, quiserem conhecer o Instituto, quiserem conversar com os nossos convidados, quiserem passar o canal para outras pessoas, para que outras pessoas conversem sobre o que estamos debatendo aqui ou fazer perguntas. Como sempre, nós estamos trazendo nossos convidados para falar um pouco sobre medicina. Hoje, uma coisa um pouco diferente do que a bariátrica, com o Dr. Kaiser. Tudo bem, meu amigo? Como você está? Tudo bem, tudo jóia. Agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Leandro. Já vamos bater um papo. E com a doutora Juliana, nossa médica assistente, nossa cirurgiã, que está fazendo tudo conosco, para todo mundo que já conhece, a doutora Juliana lá do Instituto, de outros podcasts. Como é que você está, Ju? Tudo certo, boa noite, gente. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Muito bom. Doutora, tudo bem? Tudo jóia. Por que você não se apresenta? Você é... Eu sou o Dr. Roberto Kaiser Júnior, sou coloproctologista e cirurgião geral. Gosto de fazer procedimentos cirúrgicos com rápida recuperação, tanto na área de coloproctologia quanto na área de cirurgia geral. Muito legal. E nós estávamos conversando aqui, principalmente por isso que o Dr. Kaiser veio aqui, já vamos direto ao nosso assunto. O que é um cisto pilonidal, doutor? O cisto pilonidal é uma cavidade que surge na parte final da coluna, entre as nádegas, que ainda tem uma etiologia desconhecida. A gente não sabe por que ele aparece. Mas é muito comum ter muitos pelos dentro da região do cisto. Então, por isso o nome cisto pilonidal, de pelos. Perfeito. Então, é um cisto que tem origem no final da coluna e que pode estar cheio de pelos lá dentro. E como é que uma pessoa sabe se ela tem um cisto pilonidal, uma irritação? Como é que você falaria para as pessoas, como é que elas diferenciaria em casa o que é uma coisa e o que é outra? Normalmente não tem como não saber, né? Ele é uma patologia que vem já acompanhada de dores em região sacra, dor quando vai sentar, e um caroço, fica um caroço ali. Você olha por fora, fica aquela região abaulada com um caroço mesmo, caroço dolorido, né? E muitas vezes chega a vazar. O cisto ele tem uma característica de ser crônico, então ele fica ali, se não mexer ele vai ficar ali a vida inteira, e de vez em quando ele pode infeccionar. E aí sim, quando ele infecciona, pode ser por uma obstrução dessa vazagem, então uma característica dele é de ficar vazando constantemente, de repente obstrui a vazagem, não consegue vazar o conteúdo, ele inflama, e aí vem uns quadros de dores mais intensas, febre, dores que tem que ir para um centro cirúrgico para fazer um piquezinho se ele não drenar espontaneamente. Perfeito. E fala uma coisa para gente, ele tem a ver com alguma outra patologia? Não, ele alguma não... coisa que traga ele com mais frequência? Obesidade, homem, assim, mulher, idade, como é que você vê isso? Vamos lá então. Normalmente ele está associado a pacientes com mais obesidades. Com pacientes, a característica mais comum é ter muito pelo. Perfeito. Pessoas que têm muito pelo naquela região, pessoas às vezes com má higiene ou com excesso de pelos na região do cóccix. E também há uma teoria de que a origem dele pode ser decorrente de traumas. Antigamente ele era comum nos soldados que iam para a Segunda Guerra, aquele jipe duro, ficavam batendo a região do cóccix em terrenos irregulares e o jipe era de superfície dura. Então voltavam todos os soldados da guerra com a doença do jipe, que é o cisto pilonidal. Legal. Interessante, né? E a gente vê muito também pacientes que têm cisto pilonidal. Não sei, minha experiência, eu vejo ambos os sexos, né? Tanto o feminino quanto o masculino. Mas a maioria são pacientes mais jovens. Não sei se é mais tendencioso mesmo. Mas tem muito paciente que às vezes vai trabalhar, anda muito de bicicleta, de moto. Isso também tem relação, então, né? De acordo com essa história do jipe que você contou. Também tem. Pessoas que têm o hábito de ficar sentada, principalmente em superfícies mais duras. Mas também o hábito de pessoas que trabalham sentada durante o dia inteiro. E é realmente a idade mais comum, é lá uns 15 aos 20 anos, que é a adolescência, né? Que acaba aparecendo, né? Exatamente. Você falou da drenagem cirúrgica, mas às vezes esse cisto ele drena espontaneamente? Sim. Porque muitas vezes é o que a gente acaba pegando no consultório e isso vai cronificando o cisto. A primeira vez ele infecciona e ele pode ser drenado cirurgicamente ou às vezes ele, pelo orifício
que estava infeccionado, ele vaza e ele fica vazando. Vazou uma vez, a tendência é ele ficar ali vazando a vida inteira. Então, na verdade, já a ideia é ele, mesmo que ele tenha vazado uma vez, e aquele inchaço, aquela sensação vai dar uma passada, né? Vai melhorar toda a sintomatologia, já é procurar o proctologista para fazer o tratamento. Porque isso daí vai ficar vazando a vida inteira. Ele pode deixar desse jeito, só que fica um cheiro ruim, que é a secreção que sai, ele tem um cheiro bem ruim, odor forte, suja a roupa, então às vezes ele vai sentar, aí fica aquela região da hora que ele sentou, às vezes ele pode sujar um sofá, enfim, pode sair secreção e sujar tudo onde ele estiver passando também. Hoje você tem uma estatística de quantos % da população chega a ter um cisto pilonidal? Os Estados Unidos têm uma incidência de 72 mil novos casos por ano. É muita gente. Nossa, bastante. É muita gente. Não imaginava que era tanto, Aqui não. no Brasil a gente ainda não tem. A estatística no Brasil às vezes é meio difícil, né? É mais complicado esse tipo de coisa. Até porque eu acho que a gente tem... todo o sistema de saúde pública é difícil da gente ter uma meta do que tem e o que não tem ali, né? E me fala uma coisa, como é o tratamento disso? Porque é o tratamento traumático. Depois nós vamos falar do porquê que nós estamos aqui conversando. Então é só aguardar aí que nós vamos chegar lá. Mas como é que era o tratamento disso? Ou é ainda, né? O tratamento do cisto pilonidal é a retirada desse cisto. Você tem que levar para o centro cirúrgico, fazer uma anestesia e retirar. Como é feito hoje a retirada? Você vai e faz, pode injetar azul de metileno para fazer uma demarcação do interior todo do cisto, para ver se você vai estar retirando ele todinho ou não, né? E você vai, pega o bisturi e arranca, fica aquele buraco, né? Que muitas vezes é do tamanho de um dedão ou maior, né? O tamanho do buraco? Do buraco. Não, é bem maior, né? Pode ser, às vezes... Exato. Tamanhos gigantescos, maior que laranja, uma laranja, às vezes bem maior do que isso. E que invariavelmente a gente acaba deixando aberto. E cicatrizando. Existem as técnicas abertas que você faz, é o mais comum, é você deixar aquele buraco aberto e colocando curativos para cicatrizar e vir uma cicatrização de dentro para fora. Ou você pode também fazer uma técnica fechada, que você vai dar uns pontos e aproxima a pele, né? E existe também retalhos. Você vai fazer normalmente junto com uma equipe de cirurgia plástica. O cirurgião plástico vai lá e roda um retalho, tira um retalho. De tão grande que é o orifício ali. Precisa, às vezes, rodar retalhos ali por cima para poder fechar esse buraco. E é sempre uma região muito complexa, por ser muito próxima do ânus, a chance de uma contaminação, de uma infecção cruzada região ali difícil, né? é um negócio muito desgastante. A gente fica sentado em cima. Exatamente, eu ia falar isso. É como se fosse uma cirurgia, que depois nós vamos falar também, de hemorroida, onde você está sentado em cima da área cirúrgica na maior parte do dia. Dificulta muito a cicatrização ali, né? Então dolorido, demora, né? E demora, tem cistos que demoram 6 meses até para fazer a cicatrização completa. Mas o mais cruel não é só o processo de ter que ficar fazendo o curativo todos os dias. É não poder sentar nos primeiros dias, né? Porque se você sentar, tiver um retalho, alguma coisa assim, pode abrir tudo, os pontos. Então, dependendo do tipo de cirurgia que você faz, você tem que ficar 15 dias, um mês sem sentar. E se não tratar o primeiro, ele vai cronificando e formando outros cistos, um abaixo do outro ali, um do lado do outro. Ele pode ir aumentando de tamanho, ele vai cronificando e vai fazendo cavidades ali que às vezes se comunicam. Legal. Então, mesmo se o paciente, por exemplo, já teve casos que chegaram lá para mim no consultório de pacientes que falaram, doutora, vazou aqui e eu não sei o que é. Acho que foi nessa região, me mostrou mais ou menos, só que na hora do exame físico não tinha absolutamente nada mais, né? Então, assim, mesmo nesses casos, vale a pena mexer mesmo se não tiver sinal de inflamação e nem nada. O cisto, quando você olha a região das nagas, ele tem 3 pontinhos, um seguidinho do outro. Os orifíciozinhos. Que são aqueles 3 orifícios. Se tiver esses 3 pontinhos... Aí já indica. Pode indicar, porque tem cisto ali embaixo, mesmo que ele esteja cicatrizado. Isso é comum. Ele vaza, fica um período sem vazar, e dali a um tempo ele abre de novo e volta a vazar novamente. Até porque muitos pacientes acabam passando no pronto-socorro. Sim. Os nossos colegas no pronto-socorro tendem a passar antibiótico, às vezes por 15, 20 dias. Eu já peguei cisto não tem 20 dias de antibiótico, né,
para tratamento e ele vai sumir literalmente durante esse período, né? Anti-inflamatório, esse tipo de coisa. O cisto ele é crônico, né? Então não tem necessidade de você tratar com antibiótico, é só fazer a drenagem. Drenou, tirou dali e acabou. Resolveu o problema. Está resolvido o problema. Perfeito. E o diagnóstico é clínico, né? Então não pode pedir necessidade ressonância, ajuda, mas às vezes até atrapalha. Sim. Não precisa de tanto. Não tem Às vezes nem necessidade. vai- O diagnóstico né, é nem puramente vai ver. clínico. Uhum. Você olhou ali, você viu, tem um cisto, tem o orifício de drenagem, tem cisto ali embaixo. E tem que drenar. E tem que resolver de uma vez o tem que problema. fazer o tratamento definitivo. Eu acho que é aí que muitas pessoas realmente têm esse problema, porque as histórias de cronificação são muitas, né? São. A gente vai pegando às vezes na clínica, até porque a Ju que está vendo a parte de coloprocto na clínica, e muitas vezes ela acaba, você vai vendo a história sendo continuada dos pacientes contando que já tiveram, já ficaram, ficam ali, fica nesse vai e vem, e tem pacientes que ficam nesse vai e vem muitas e muitas vezes antes de chegar na cirurgia. Sim, antes de né? chegar no diagnóstico até. É isso mesmo. Mas eu acho que isso é muito do sistema de hoje, porque muita Sim. gente tem alguma coisa, o que ele faz? Ainda mais que está vazando, esse tipo de vai para o pronto-socorro. Ele chega no pronto-socorro, não tem um especialista, não tem um exame absolutamente claro, por uma Disponível coisa ali pra fazer, simples, né? Como nós falamos, é um exame clínico, é uma patologia de diagnóstico clínico, mas você acaba não tendo um tratamento efetivo E ali. confundido muitas vezes com abscesso, né? Sim. Também. E você sabe que tem muito cirurgião, talvez não cirurgião, mas tem muito clínico que acha que justamente por ele estar vazando e infeccionado não é o momento de operar. Que é o momento só de fazer uma o drenagem, ali. alguma coisa desse tipo Sim. e passar a bola para frente. Depois daqui uns 15, 20 dias você volta aí para a gente ver como é que tá. E acaba que nunca sai só de uma drenagem simples. Exatamente. E se você fizer uma drenagem simples, ele piora? Não. É só melhor, vai ficar ali, mas O sem ideal tirar... o ideal mesmo que faça uma drenagem que facilita o escoamento do líquido do interior do cisto. E isso às vezes impede dele de aumentar de tamanho e formando outros cistos ali. Então, se tiver uma boa drenagem, beleza, porque ele está saindo, o líquido não está ficando preso nem acumulado lá dentro. Mas o ideal seria tirar toda a cápsula dele e ir até um pouquinho mais profundo, né? Para poder... Não, o tratamento definitivo, a drenagem é um tratamento provisório, para tirar da urgência. O tratamento, só a drenagem não resolve o cisto. Aí tem que ir para o tratamento definitivo, você fazer a retirada do cisto, da cápsula que está no interior do cisto. Né? Tem que fazer a retirada total dele, senão não funciona. Sim. E hoje, para essas pessoas que têm muitos pelos nessa região, teve um cisto, você orienta hoje algum tipo de depilação, seja uma depilação definitiva, essas depilações a laser, esse tipo de coisa? Ou ao contrário, justamente por uma depilação talvez mal feita, tem se aumentado o índice do cisto? Como é que você enxerga? Excelente pergunta, Leandro. Isso daí é uma coisa de fundamental importância não só no pré-operatório, como também no pós-operatório e para o resto da vida do paciente. Hoje em dia a gente observa que os pelos são uma das características que mais podem predispor uma recidiva, um aparecimento de um novo cisto no pós-operatório. Então a orientação sempre é manter a região livre de pelos. O ideal é que faça uma depilação definitiva com laser para poder eliminar realmente os pelos daquela região. Não precisa depilar as costas, as nádegas inteiras, só o entorno do cisto. Perfeito. Mas é importantíssimo que esse paciente faça. Se puder fazer antes da cirurgia, ok, mas a maioria não faz, eles querem operar logo. Então vai para o centro de cirurgia e depois a gente orienta que é importantíssimo os cuidados no pós-operatório, deixar essa região livre de pelos. E você diria com laser, porque tem muita gente que raspa na gilete, que eu acho que deve ser ainda pior do que não mexer, não é não? O que você vê dessa maneira? O ideal é o laser, porque você vai lá e faz uma vez, tá resolve, feito. mata ali e resolveu o problema. Porque depois o cara, na correria do dia a dia, ele acaba esquecendo. Perfeito. E é uma região que você precisa de alguém para te ajudar, né? Exato. É difícil você fazer uma bem feita sem alguém te ajudar, é mais complicado, né? E o laser, teoricamente, pelo que eles falam aí nas clínicas, o laser ele pega o pelo lá na raiz. Lá de baixo. Ele é praticamente definitivo. Então é para né? ser definitivo. Você tem que fazer uma. Vocês mulheres sabem disso. Sim, Você tem que exato. fazer um retoque ali a cada. Às vezes fazer uma manutenção, né? Manutenção a cada tempo, mas é isso, né? Sim. É importantíssimo laser, que faça essa. Isso daí é um dos cuidados, assim. A gente observa pacientes que voltam com um cisto recidivado, são pacientes que não tomaram cuidado com o pelo.
E ele recidiva no mesmo local ou no folículo do lado? Existem as duas Existem coisas, as duas dele recidivar no local e no folículo do lado. O mais comum é, às vezes, ele nem fechar. Se o paciente, você faz o procedimento e o cisto acaba nem fechando, então é o mesmo cisto. Ou ele fecha e fica um longo período sem cisto e aí ele volta. Perfeito. Né? Pode ser, isso aí normalmente pode ser um outro folículo. Legal. Então vamos falar do que nós vamos falar. Dr. Kaiser agora vai nos apresentar um pouquinho de uma técnica, pode chamar de revolucionária, nova. Como é que você gosta de apresentar a técnica? Ela é uma técnica que tem já uns 10 anos, mais ou menos. Perfeito. Mas que pouco veio com realizado, uma revolução né? mesmo em relação à cirurgia do cisto pilonidal, né? Porque É pouco, agora- né? 10 anos acho que não é muito tempo. Começou há 10 anos com o professor Menero, na Itália. E há 8 anos eu comecei a fazer aqui no Brasil. Pra você ver, eu vou fazer um paralelo, né? Porque a gente fala muito de bariátrica, né? Se pensar que a bariátrica começou em 1969 e foi estourar lá nos anos 2000, praticamente 30 anos Depois, né? depois do início da cirurgia, 10 anos não é tanto assim para uma técnica cirúrgica na medicina, mesmo sendo revolucionária, né? Mas é uma técnica que veio realmente assim para mudança de paradigmas, né? A cirurgia de cisto pilonidal, que a gente sempre fala, paciente que tem cisto pilonidal, os que eu tenho atendido no consultório, chega o paciente e fala, eu tenho 30 anos o cisto pilonidal. Mas por que você não operou? Porque eu não posso ficar afastado do meu trabalho, eu não posso ficar 2, 3 meses sem trabalhar. Então eu vou aguentando, infecciona, várias vezes infecciona, eu vou lá na emergência, eles drenam e eu toco minha vida. Eu coloco lá um absorvente em cima e consigo trabalhar. Normaliza o uso ali do consigo absorvente. viver, né? E aí ele fala, mas por que você demorou para operar? Porque não tinha essa técnica. Então, a gente observa isso, realmente vê uma mudança de paradigma. Muitas pessoas que estavam lá acumuladas, uma demanda de pacientes acumulados que não queriam fazer um procedimento mais agressivo, esperavam para poder surgir uma técnica nova. Sim. E até por medo de dor, né? Porque numa técnica aberta, muitas vezes a gente conversa com o paciente, além do sentar, que o principal é dor, né? A dor ali dos primeiros dias, até se acostumar, para o próprio paciente conseguir fazer uma higiene normal ali, limpar bem essa ferida, que é o que nós falamos que precisa, todo mundo foge, né? É uma dor que não é uma coisa muito agradável, né? E muitos também, às vezes, não quer alguém ficar ali mexendo nessa região, porque ele vai precisar de alguém que faça a higiene. limpeza Ou correta, no né, mínimo da olhe ferida. para ver se está tudo em ordem, né? Olhe, faça esse acompanhamento. Sim. Muitos Difícil. pacientes têm esse constrangimento. Mas vamos falar então como é que chama a nossa técnica. APSIT. Perfeito. Nós temos até um vídeo aqui para vocês. Espera aí que nós vamos colocar para o Dr. Kaiser poder explicar um pouco para a gente. Kaiser, por favor. Essa é uma animação onde a gente consegue mostrar como Você é que é consegue feita. dar um pause para a gente? Como é que é feita essa Você cirurgia? vai dando pause e soltando. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Pode vir trazendo. Então, a gente faz ela com o paciente em decúbito dorsal, de barriga para baixo. Pode dar um pause aí. E aqui é um cisto pilonidal que a gente observa no interior do cisto, pelos, né? São pelos que ficam acumulados e com um orifício de drenagem que vai comunica com a pele, que é onde fica vazando. A diferença disso para um cabelo encravado normal na barba ou em qualquer outro local? Só o local? O Tem cabelo que ser- encravado ele tem um aspecto bem semelhante. O cisto Perfeito. pilonidal ele é mais profundo, o cabelo encravado ele normalmente ele fica só no folículo piloso e o cisto pilonidal ele vai na camada subdérmica, ele vai lá Perfeito. embaixo, ele Inclusive, vai próximo, por isso que a gente inclusive tem que chegando. tirar um Exato. pedaço grande, esse tipo de coisa. E também tem pelos ali dentro, né? O Perfeito. folículo normalmente tem um pulso, que é aquele furúnculo, aquele pulso que você aperta, ele vaza aquele pulso, tá resolvido o problema, né? Aqui não, aqui você apertou, vai vazar, mas o cisto vai continuar lá dentro, não vai resolver espontaneamente. Perfeito, continue, por favor. Então, é uma camada que ele fica profundo, se você observar, ele fica próximo da coluna, e a maioria das vezes você tem que chegar e cauterizar até a coluna, né, para poder realmente ficar livre do cisto. E a característica de pelos no interior dentro. Tá certo. Dá um play para nós. E aí, como é que é a técnica? Esse é um fistuloscópio, um aparelho que é por videolaparoscopia, como a gente tira as vesículas, né? Você faz a cirurgia por vídeo olhando lá dentro. Então, por dentro desse aparelho Dá um pause para gente. tem uma pinça que você passa por dentro dele, sob visão direta você enxerga o pelo e você vai e recupera esse pelo com essa pinça e tirando todos os pelos lá de dentro. Quantos milímetros tem o teu aparelho? 3, 4? 4 milímetros. 4 milímetros. Quer dizer, então em vez de fazer um corte
gigante, Significativo. às vezes do tamanho de uma laranja, Sim. a gente consegue, por um orifício de 3, 4 milímetros, conseguir fazer isso. A gente deixa sempre um furinho de meio centímetro. Meio pra centímetro. poder entrar e fazer toda... Fica aquele só o furinho de meio centímetro aproximadamente. Dá um play para nós? E aí, então, com essa pinça, nós vamos fazendo a retirada dos pelos, que é a primeira etapa da cirurgia de APE-CIT, sob visão direta. Essa é a grande vantagem desse aparelho, que a gente consegue enxergar lá dentro e ver se realmente nós tiramos todos os pelos, né? Depois que você tirou o pelo, aí Pode manter o play. A gente vai fazer uma lavagem dessa região e com um cautério, você cauteriza todo o interior do cisto, que é a parede desse... Não é bem uma parede, mas é uma cápsula do cisto. Você vai Perfeito. cauterizando, você vai eliminando ela. E todas as sujeiras, com essa água, elas acabam saindo e você vai aspirando, vai entrando e saindo água continuamente, limpando o interior do cisto, cada vez que você vai queimando todo a cápsula dele. Terminado o procedimento, tirou a ótica, acabou. Está feita a cirurgia. Acabou a cirurgia. Não precisa fazer mais nada. História. Não dá ponto, nada. Tirou a ótica, Curativo em casa. curativo e pronto. E a pessoa pode sentar em cima, pode trabalhar no mesmo dia, no dia seguinte. No mesmo dia pode, né? Mas a gente pede sim. para esperar pelo Até menos por causa um da dia até o dia anestesia, seguinte, seguinte. tudo mais, Claro, né? sem Né? dúvida. Porque aí às vezes está muito recente, pode ter um sangramento se fizer forçar, mas no dia seguinte já pode voltar à rotina normal, pegar peso, academia, sentar, dirigir, trabalhar, voltar Sensacional. incrível, à rotina normal. É uma revolução absurda, não é? Sim, Em relação a hora que ao- ele falou 10 anos, eu fiquei meio... 10 anos? Mas eu escutei, ouvi falar disso agora há pouco. E assim, né? É muito legal mesmo. Achei incrível, ainda mais porque é o que ele falou, é visão direta ali, né? E muitas vezes, a hora que a gente tá fazendo a cirurgia aberta, às vezes a gente não sabe se tem mais, se não tem. Mesmo que você tá, às vezes, ali e você não sabe direito... Será que eu vou mais fundo? Será que eu abro Se eu um abro pouquinho mais? E aí você fala, nossa... A gente vai caçando o azul, né? A gente vai Exatamente. atrás do azul, Azul e você vai injeta o caçando azul o lá azul. dentro e vai atrás Vai dele. procurando, né? Apareceu o azul, opa, tô no plano errado. Vamos Vamos abrir mais um pouquinho. É difícil, mas é complicado. Principalmente porque, como nós falamos, muitos pacientes vão cronificando e um cisto vai grudando no outro e vai formando um buraco. Parece que às vezes é um buraquinho embaixo, mas a hora que você entra para dentro, tem uma cavidade A generosa. ponta do iceberg Sim, que você é vê lá só em a cima ponta. só, né? A hora que você entra lá Difícil embaixo, de- que você vai ver o Aham. tamanho da extensão do cisto. A hora que você põe o azul ali, a coisa vai ficando É. preocupante. Mas que legal, que bacana. Então, ó, para todos, Dr. Kaiser está conosco agora. Todos que quiserem nos procurar lá no Instituto, nós estamos indicando o Dr. Kaiser, um tratamento absolutamente sensacional, um tratamento quase indolor em relação ao que é uma cirurgia. E não tem razão hoje para a gente deixar, né? Para justamente ter que parar a atividade, ter que parar a vida profissional, ter que ficar fazendo vários Com cuidados certeza. para tratar, muitas vezes, uma situação que hoje está bastante simples. Alguma consideração a mais sobre isso, doutor? É o que você falou, uma cirurgia que a gente faz ela de manhã, no final do dia ele dorme em casa, é feita a nível de hospital dia, não precisa ir embora para cá, não precisa dormir no hospital. Perfeito. E a partir daquele dia, no dia seguinte, ele pode voltar a uma rotina normal. É uma cirurgia que praticamente não tem quadros de dores, a gente dá alta e deixa uma dipirona se necessário só, não deixa nenhum medicamento importante para dor. A gente costuma deixar um antibiótico um período de 12 dias Claro. no pós-operatório. pra Normal do poder- pós-operatório. Que é o período mais recente, né? E no dia seguinte ele volta à rotina normal. Acho que basicamente é isso. E cicatrização muito mais rápida, né? A cicatrização é bem rápida. Normalmente, se um cisto não for grande, 20 dias Aham. ele já está fechado. Nossa, é outra um coisa, né? mês. E aqueles cistos muito grandes, de 30 até 60 dias, eles já estão Completamente cicatrizados. Embora isso aí não vai interferir muito na rotina diária, porque no Sim. dia seguinte ele já vai estar trabalhando, voltando à rotina exato. normal. É só dar tempo ao tempo, né? Aham. E não precisa ficar fazendo curativos, colocando nada dentro. Simplesmente tira um curativo de cima, passa o dia inteiro como um band-aid tampando o furinho. Durante o banho, toma ele com banho O com band-aid? curativo fechado ali em cima. Terminou o banho, tira o curativo molhado, seca e põe um seco. Só. Acabou. Não. Acabou. Cuidado que tem que ter é só esse. Sim, e tirar os pelos. muito melhor, né? E tirar Quanto os tempo pelos. depois você tira os pelos? Eu libero no dia seguinte, mas ninguém consegue. Pessoas, empresas que fazem laser, eles falam, não, mas se está aberto o ferimento, espera cicatrizar. Então eles normalmente Acaba pedem fazendo pra uns 15 esperar. dias depois. Terminou, cicatrizou, o furinho já pode fazer a Fazer retirada dos tranquilamente. pelos.
Tá ótimo. Bom, doutor, vamos conversar com mais algumas coisas, né? Porque você estava conversando comigo, você faz outros tratamentos, talvez um pouco diferentes, posso chamar assim, para hemorroida, para fístula anal, tratamentos orificiais, correto? É isso, não é? Isso, não é? Isso. Então, outro departamento completamente diferente, né? Acho que até uma patologia muito mais comum até do que o próprio cisto pilonidal é as doenças hemorroidárias e as fístulas, né? Eu gosto de trabalhar com esses casos meio complexos, assim. Entendi, eu gosto perfeito. dessas. Quanto mais complexa a fístula, mais eu me interesso em tratar, sabe? E a fístula é um negócio que é desse jeito, né? Porque ela começa muitas vezes simplesinha, ela complica e tem pouca gente, poucos médicos que tratam e que sabem tratar, que resolvem o problema desse tipo de fístula sem causar danos, né? Na realidade, não é que assim poucos médicos sabem. Ela é uma patologia difícil mesmo de tratamento. Hoje em dia, na literatura, quando você vai ver, é 50% a chance de dar errado a cirurgia. Então, quem que gosta de oferecer para um paciente uma cirurgia que você fala assim, doutor, eu vou ficar curado, vou ficar bem? A metade, 50% de chance de você ficar bom, 50% de chance de você ficar ruim. Poxa, mas 50% é um índice muito alto. E para falar a verdade, é até mais que isso. É em torno de uns 70%. A chance de dar errado é maior do que de dar certo, numa fístula muito complexa. Né? Então vamos começar rapidinho. O que é uma fístula, para o pessoal entender rápido? Uma fístula é uma comunicação do interior do ânus, do canal anal. Do intestino ali, do intestino, reto, né? Do final. Com a pele. Então fica em vez de sair furinho. no ânus, ele faz um desvio para a pele. É um furinho parecido com o do cisto pilonidal, que fica vazando pus, fezes, às vezes até ar. Então sai o ar de dentro do intestino e fica saindo na pele ali, próxima da região do ânus. O mais comum é próximo, mas eu já operei fístulas que saíram distantes, né? Muito longe, uns 10 centímetros distante, na nádega, na coxa. Tive um perto do joelho, que saiu uma fístula que comunicava. Vinha, descia pela coxa, saía. E não fez o próximo. Fournier, não fez aquelas infecções ali? Não faz porque é um trajeto Fica só o trajeto. Com uma camada também que não deixa, nem precisa nem usar antibiótico para fístula também. É muito comum se o paciente chegar na emergência com uma fístula e sai de lá com uma receita de antibiótico. Não acho que é o básico. Eu acho que é até mais comum, até porque... Mas... inclusive, é difícil, eu acho essa mais difícil de ser diagnosticada no PS do que o cisto. Muito mais complexo. Ela é mais difícil, de você diagnosticar sem olhar, sem fazer uma endoscopia, sem fazer um exame um pouco mais complexo hoje. Então, são patologias que, para vocês entenderem, são furinhos que ficam normalmente próximo nas nádegas, próximo do ânus, não na região interglútea, aqui no caso do cisto pilonidal, e que ficam vazando pus, pode vazar ar, pode vazar fezes e fica continuamente vazando. É um furinho que fica jogando sujeira ali para fora. Porque ele fica com uma comunicação do interior do canal anal. Nós temos várias glândulas, que são as glândulas para poder produzir o muco, para as fezes deslizarem e saírem. Então, aí nesse caso é parecido com aquele furúnculozinho do braço, que você tem um furúnculo no braço, e aí, só que esse furúnculo aparece nas mesmas glândulas que a gente tem no braço, tem glândulas na região do ânus, e só que em vez dele infeccionar para dentro do ânus, ele vai fazendo um canal ali, ele vai comunicando, ele vai perfurando e ele vai fazendo um túnelzinho até ele sair em algum lugar. Eu vou contar uma coisa aqui, porque só aqueles detalhes da faculdade, né? Eu fiz faculdade lá e eu tive história da medicina no primeiro ano. Não sei que ano que vocês tiveram, eu tive história da medicina no primeiro ano da faculdade. Então, eu ouvi essa história em 1999. Estava lá no livro, eu vou falar então que é verdade, que a fístula anal é considerada até hoje a cirurgia mais bem paga do mundo, porque ela foi feita no rei Luís XIV. Você conhece essa história também? Eu conheço essa história, sim. Você conhece essa história? Não. Exato. Parece que o Luís XIV ele tinha uma fístula anal e ele tinha que tratar, então ele chamou lá o doutor, tal, não sei o quê. O doutor olhou, ele não sabia como tratar, então ele juntava com os guardas reais e ele batia de porta em porta, as pessoas tinham que baixar as calças, ele examinava, então ele foi caçando diagnósticos na população. Se eu estiver errado, você me corrige, eu vi essa história há muito tempo. Aí ele foi achando e ele foi desenvolvendo métodos para tratar. E foi ele que desenvolveu a ideia do que é o estilete. Você passa, puxa, né? Arranca, abre para fora, comunica para fora. Que nós usamos
até hoje, Sim. isso lá em 1600 e alguma coisa. E aí ele fez o tratamento no rei, disse que deu certo e ele foi pago com um terreno, por isso a cirurgia mais cara, que hoje é na Champs-Élysées, em Paris. Então, Nossa. teoricamente seria a cirurgia mais cara por causa da valorização do terreno. Se eu me lembro da história, foi essa. Eu também não lembro muito Mas bem dos detalhes, mas você lembrou bem. Eu acho que é isso mesmo. 1999, cara. Foi um dos dias que eu estava olhando o professor e eu tinha ainda naquela época, tinha aqueles slides, sabe? Aquele carrosselzinho que passava. Eu não sei, ela é muito nova, ela não vai lembrar dessas coisas, não, mas na minha faculdade tinha. Aquele carrossel, os slides. Eu não lembro né? o que chamava aquele negócio de slide lá. Era projetor. Projetor. Nossa, e ele apagava. Projetor de slides. O meu professor ele apagava as luzes, parecia um cinema, ele falava com a voz meio monótona. Então era difícil, mas eu lembro desses detalhes que você vai pegando na vida e vai. Essa é boa, vai eu nunca ficando. tinha escutado. Nunca? Essa Não. história. Dizem a lenda aí. E ele criou teoricamente, foi ele que criou a técnica com o raio de estilete. E hoje em dia ainda a cirurgia é mais ou menos nesse caminho aí. A maioria dos médicos preferem não entrar, não tratar. Para quem não sabe, a técnica é pegar como se fosse um clipe de papel, pode-se dizer assim, né? Bem fininho. Então você passa no orifício, vai até o orifício interno e rasga. E corta, né? E rasga esse... Então. Corta, E qual que é o... Para fora e deixa aberto. Exatamente. E deixa aberto. Mas qual que é o grande perigo? Por que ninguém quer tratar a fístula? Porque nesse meio do caminho pode ter a musculatura do esfíncter, que é o músculo que segura as fezes. Então é muito comum pós-operatório de cirurgia de fístula a pessoa ficar incontinente, porque corta a musculatura. E é uma razão extrema para muita gente literalmente não querer tratar, né? Sim, Então, e é tem uma muito complicação medo. assim extremamente incômoda para o paciente depois, né? Com uma resolução muito chata de resolver isso, né? Tanto é que você vê que foram gastos muitos trabalhos na medicina tentando plugs, tentando coisas para obstruir esse trajeto, mas que eu saiba sem grandes resultados. Os resultados nunca trouxeram. E as fístulas complexas são ainda mais difíceis, porque você tem que isolar a musculatura antes de abrir. Sim. Mais de uma cirurgia. Tem mais de um Muitas caminho vezes também, né? Às vezes tem que fazer 3, 4, 5 cirurgias. Cirurgias doloridas, porque aí sim, do lado do ânus, aí sim, passando fezes ali, né? Então, um cuidado absurdo, né? E a explicação do nome fístula complexa é exatamente as fístulas que saem distantes da região anal. Aquelas que são bem perianal, pertinho do ânus, que às vezes nem compromete a musculatura, são fístulas simples. Aquela fístula que você leva para o centro cirúrgico, você cortou ali e pronto. No dia seguinte o cara volta à vida normal, isso não interfere em nada nele. Já aquelas que são transesfincterianas ou supraesfincterianas, são aquelas fístulas que passam no meio do esfíncter ou acima do esfíncter. Essas que são difícil o tratamento, porque elas envolvem uma grande musculatura esfincteriana. E não tem como você fazer o tratamento igual você faz uma fístula simples, senão você vai estar cortando toda essa musculatura e esse paciente não vai segurar fezes, com certeza, no pós-operatório. E uma pergunta para você. Trauma na região anal, piora, melhora? Tem alguma casuística com a incidência da fístula? Depende se tiver comprometimento da musculatura, essas coisas, mas normalmente não. Normalmente o trauma... não é uma das origens. A fístula ainda tem essa origem das infecções criptoglandulares. Então, às vezes, o trauma pode gerar uma infecção de uma glândula, uma cripta dessa, mas a origem normalmente... Geralmente os abscessos, né, perianais, que acabam gerando. Isso. Mas não é todo abscesso que vai gerar uma fístula. Nem todo abscesso gera uma fístula. Tá. O paciente pode ter um abscesso, formar um abscesso, aquela infecção, e aí regride. Você drenou o abscesso, ele regride e acabou. E como é o seu tratamento para isso, Dr. Kaiser? A gente usa esse mesmo fistuloscópio, o mesmo aparelho que a gente entra dentro do cisto, nós vamos entrando dentro da fístula e vamos percorrendo o trajeto dela até chegar dentro do intestino. E aí, de lá para cá, volta queimando, cauterizando. E você volta fazendo um tratamento com Primeiro você tem que fechar o orifício lá de dentro. Certo. Não adianta nada você vir queimando todo o trajeto e aí continuar entrando fezes ali por dentro. Então, o mais importante é você fechar o buraquinho interno de onde saem as fezes, onde entra o ar, e depois você vem queimando com um laser de diodo, que ele tem característica de ser radial. Então, você queima toda a parede do cisto e vai colabando ela. Perfeito. Então, você vem queimando e colabando
até você chegar no exterior. Independente ao tipo de fístula. Independente do tipo de fístula. O que é muito bom também, né? De recuperação em relação a isso, né? Uma limitação que a gente tinha é que esse aparelho ele é um aparelho rígido. Perfeito. Então, às vezes, eles tinham uma curva que você não conseguia fazer com esse aparelho rígido. Então, hoje nós temos também um outro aparelho flexível, que é como um aparelho de colonoscopia, que você vai mexendo e você vai virando ele. Fazendo ele todo o trajeto curvilíneo. Então, agora, para aquelas fístulas mais complicadas, aquelas maiores, a gente agora usa o aparelho flexível. E o resultado muito melhor do que 50%? Nossa, é fantástico. A gente tem ficado muito... Imagino, viu? Porque não tem... Imagino. Então, você fechando o orifício bem fechado, que é o orifício interno, e voltando com esse laser de diodo... Que era o que a gente não conseguia fazer, né? Porque, às vezes, o trajeto era de 3, 4 centímetros, mesmo que seja assim, só que você não conseguia ver. Então, você tinha que abrir esse trajeto todo para você conseguir tratar esse trajeto, né? Exato. E acho que agora você tem uma visão direta do trajeto. Embora, assim, a gente ainda tenha um N muito pequeno desse tipo de tratamento de fístula complexa desse jeito. Mas até agora nenhum dos meus pacientes recidivaram. E com um tratamento único, né? Com um tratamento único. Enquanto uma fístula o N é complexa... pequeno. Não é muito, não são muitos pacientes, mas até agora nenhum deles voltou. Então, assim, teoricamente a gente mudou de uma coisa muito ruim para uma coisa muito boa. Fora que às vezes essas fístulas mais complexas, a gente fica, às vezes, tentando achar o caminho com o estilete. E às vezes é muito difícil de achar. Então, você tendo um aparelho ali que vai te direcionando, nossa... Recentemente eu operei um paciente, agora semana retrasada. E esse paciente ele tinha 2 orifícios, eu nunca tinha visto isso, 2 orifícios internos. E no meio do caminho a gente tinha uma bifurcação. Então, ou seja, ele tinha um caminho bem complexo. Ele saía da região da nádega, bem uns 10 centímetros distante da região do ânus. Ele subia, de repente ele bifurcava, ia para cá, ia para cá. Aí ele entrava dentro do intestino, depois ele saía, voltava para fora de novo e entrava lá em cima, uns 10 centímetros lá para cima. E aí, um caso bem complexo. E aí você conseguiu, com isso, cauterizar sem ter que abrir? Consegui sem ter que abrir. Esse caso ainda eu não sei, então... Tem que ver um caso bem difícil, vamos ver se ele vai fechar ou não. Ele ainda não conseguiu fechar. Já é uma coisa muito... Um paciente desse, sem um tratamento como esse, de novo, nós estamos falando em levar ele para o centro cirúrgico muitas vezes, 3, 4 vezes, né? Até você conseguir isolar, até você conseguir tratar tudo isso. Ainda mais quando você vê que tem uma bifurcação lá dentro, se você não estiver olhando sob visão direta, você nunca vai ver essa bifurcação. Com o estilete você ia passar em uma só, né? Você ia passar em uma só. Ia ficar uma lá dentro que você não ia conseguir fechar nunca. Impossível, sem essa técnica seria impossível. Não daria para fazer essa cirurgia de um outro jeito. Realmente. Sensacional. Sensacional. E hemorroida, doutor? Como o senhor trata? Algo diferente? Eu tenho preferido utilizar uma técnica que a gente pega essas hemorroidas e colocam elas de volta na posição original. Hoje sabem que todo mundo tem hemorroida, né? A gente fala, a hemorroida é uma coisa que todo mundo nasce já com ela. Né? E algumas, durante o desenvolvimento da vida, elas vão crescendo e vão se exteriorizando, elas vão crescendo de tamanho e vão saindo para fora do ânus, né? E aí começa a estufar aquelas bolinhas para fora que incomodam, crescer de tamanho. A partir daí que a gente chama de doença hemorroidária, certo? Exatamente. Porque todo mundo tem os plexos hemorroidários. E aí, conforme inclusive, se dilata, tem mais de um, para quem não sabe, né? Temos mais de um plexo. Os mais comuns são 3, né? E então, a técnica é uma técnica que a gente faz amarra os vasinhos que enchem essas hemorroidas de sangue. Então, Dr. Kaiser, o senhor é um cara que está muito avançado. Calma lá. Vamos por partes. Como é que a gente trata normalmente a hemorroida para as pessoas entenderem a diferença? Então vamos lá. Qual que é a cirurgia mais comum? As hemorroidas, então, vamos voltar a falar da hemorroida. Vamos lá. As hemorroidas, então, são os vasos sanguíneos que se dilatam. Então, o que tem dentro de hemorroida é muito comum as pessoas saberem. O que é aquela bolinha saindo para fora? O que tem lá dentro? Sangue.
Eu tento explicar que é muito semelhante a varizes das pernas, porque no final das contas é isso, Sim, né? sim. Como se fosse aquelas É que eu pernas costumo varicosa, Isso. horrorosa. Que todo mundo tem, né, varizes. tem, Todo mundo do tem mesmo jeito. vasos, quando se dilatam, viram varizes, Exato. né? E é um sangramento que assusta muito e é o principal queixa dos pacientes. Né? Sangramento, sangrando muito. Exato. Então, Até porque tem que entender, até porque a vermelho, hemorroida é um né? vaso, é composta por vasos, né? Então, Tem sangue lá dentro, né? vai Qual a principal sangrar, causa sim. do sangramento? Acho que uma das principais, né? Além do trauma da região também, né? Mas a inflamação, então, assim, alimentação, uma inflamação do próprio intestino ali, né? O intestino estando mais saudável, funcionando todo dia. Então, se você tiver um intestino mais ressecado, acredito que, né? Exatamente. Vai ter também. E muita gente menospreza a hemorroida. Fala, mas isso daí... Sim. Não, ela causa anemia, sim. Tem Exatamente. muitos pacientes que chegam no consultório branco com sangramento de hemorroida. Até porque é um sangramento arterial, né? Também. Sangra bastante Então, sangra ao pra ponto de valer. dar anemia, né? Embora a maioria das vezes as pessoas assustam com uma gotinha, porque se você jogar uma gotinha no vaso, ela aparece ali, já assusta. Porque o Sim. sangramento, uma gotinha assusta. Mas a maioria das vezes realmente tem sangramentos importantes. Pacientes que chegam com anemia, que tem que fazer cirurgia, você tem que internar esse paciente, fazer reposição e depois operar ele. Até porque todo mundo acha que a hemorroida é a trombose, né? É quando o vaso trombosa e aí tem aquela dor absolutamente aguda ali no ânus. É ali que o pessoal acha que está a hemorroida. É ali que eles né? descobrem, né? Eles Que tem descobrem. uma ali que fala assim, descobre. que fala assim, eu tenho hemorroida, porque vem uma trombose hemorroidária que é uma dor. Dizem, né? Agora voltando lá na história da medicina, que Napoleão Bonaparte perdeu a guerra porque ele teve uma trombose hemorroidária. Tá nos livros Também já ouvi essa, também já ouvi essa. Essa eu já eu também já ouvi. escutei. Então, a trombose hemorroidária é uma coisa que você perde uma guerra por causa dela. Entendeu? É um negócio assustador. Dói sim. Realmente. Demais, demais, demais. Tem gente que não aguenta fazer nem encostar ali, você não consegue nem examinar o paciente. Mas isso é uma complicação da hemorroida. Sim. Que é um coágulo que faz dentro daquela veia. E a hemorroida é uma veia dilatada que se exterioriza e quando forma um coágulo lá dentro dessa dilatação, forma a trombose, que é uma complicação da hemorroida. Mas quando não está trombosado, a hemorroida é uma veia dilatada que vai crescendo de tamanho e vai saindo para fora. Puxando aqui para nós, obesidade interfere na hemorroida? Interfere. Temos essa, porque fica essa coisa de ainda não parece ser uma coisa batida, né? A Que pressão intraabdominal de um paciente não obeso é em torno de 10 milímetros, é em torno de 5 milímetros de mercúrio. A pressão intraabdominal de um paciente obeso é basal, é em torno de 10, ou seja, é o dobro. Então, uma pressão aumentada dentro do abdômen, diminuindo o retorno do fluxo sangue, venoso. faz com que esse sangue fique mais estagnado e que aumenta ainda mais a pressão dentro dos vasos hemorroidários e que pode predispor a um crescimento da hemorroida. Não que vai crescer, né? Todo mundo que cresce Sim, também. A gente sim. não sabe explicar exatamente porque as pessoas... Tem população que não tem predisposição, hemorroida. predisposição Tem genética. países que não têm hemorroida. perfeito. Sim, sim. Né? Acho que a ideia da obesidade também dá para comparar também com gravidez, né? É, isso que eu ia falar. Tanto é que a gravidez é um aumento também. Sim. absoluto do diagnóstico da hemorroida, né? Totalmente. Porque muitas vezes a gente provavelmente já estava ali a doença até num estágio inicial que piorou com a gravidez. Exatamente, é isso aí. E fala uma coisa aqui, voltando para isso. Você sabe que lá atrás eu fiz residência aqui na Beneficência, né? E lá correu um boato numa época, eu não vou falar aqui porque, enfim, foi internar uma pessoa, não posso falar o nome, mas, e rolou um boato na época, chegou a sair na mídia, inclusive, que sexo anal tinha relação direta com a hemorroida. Temos alguma coisa sobre isso? Não, assim, diretamente não. O sexo anal, normalmente, ele pode, às vezes, Machucar. até fazer machucados, fissuras, mas você dilatar um vaso sanguíneo, não, normalmente. Ao contrário, a gente observa a incidência menor de vasos hemorroidários em pessoas que têm sexo anal. Porque, teoricamente, ele protege contra o crescimento do vaso. Ele vai deixando a mucosa um pouco mais espessa. Perfeito. Então, fala mais a favor de machucar. Isso, mais E machucar e não necessariamente crescer. inflamar ali a região, alguma coisa desse tipo. Não tem uma associação direta. Então vamos lá. Tratamento. Teoricamente, cirúrgico. Teoricamente, cirurgia mais comum, mais realizada é a extirpação desse vaso hemorroidário.
É igual a varizes, né? Você vai tirar lá, o vaso, arrancou o vaso que está dilatado, acabou. A hemorroida é a mesma coisa. Você vai lá, tira ele. tira aquele vaso dilatado da... São os 3, né? Você tem que tirar os 3. Mas, normalmente, essa sim, uma cirurgia extremamente dolorida. Nossa Talvez com Senhora. dor. Acho que é Eu vou te campeã, falar, viu? eu vou te falar que dos receituários que eu faço pós-operatório, a da cirurgia de hemorroida é campeã e eu dar um monte de analgésicos. Assim, Sim. Falar, qual é a não, cirurgia que você mais gasta analgésico, anti-inflamatório? Cirurgia de hemorroida. Disparado. Disparado. É um negócio absurdo. Inclusive, lá em Rio Preto, teve uma associação de 2 procedimentos que o paciente emagreceu mais que uma cirurgia bariátrica. A associação de fazer ao mesmo tempo uma cirurgia de hemorroida com amígdala. Nossa. Isso daí são 2 cirurgias que o paciente não conseguia comer e não conseguia evacuar. Então, esse paciente emagreceu no primeiro mês mais que uma cirurgia bariátrica. Também deixaram o cara... Olha... Eu acho que é melhor os obesos operarem a bariátrica do que tentar emagrecer dessa maneira. Eu acho que é menos, é mais fácil. É uma concorrência aí para a cirurgia bariátrica. Então. Essa Toma monjar, tenta uma outra coisa, é mais fácil do que fazer isso. Mas e aí, como é que você trata então? O que muda no tratamento? A desarterialização é uma técnica que a gente vem usando cada vez mais com frequência. A desarterialização, o que é isso? É você ligar o vaso. A artéria que nutre a hemorroida, que enche ela de sangue. Que está lá dentro do ânus. Você vai por dentro do ânus e liga, amarra o vaso que vai nutrindo a hemorroida. Então, você já tirou o que enche a hemorroida. E aquela hemorroida dilatada que está saindo para fora, você pega e você vai amarrando ela, você amarra ela totalmente e depois você joga ela de volta para a posição original, como se ela não tivesse Então, em vez de tirar, dilatada. você joga ela para dentro. Então, você coloca ela lá para dentro. Qual que é a vantagem dessa técnica? A gente está trabalhando em uma região que é na parte interna do intestino. Perfeito. Essa região externa é uma região que existem muitos terminais nervosos, onde dói-se bastante. Porque tem muita é uma das inervação. regiões muito bem inervada. Então, quando você faz a cirurgia normal, você vai estar trabalhando numa área que tem inervação. Tão inervada, gente, que é uma área que tem pessoas que têm prazer ali, né? Exato. Da quantidade nervosa que tem nessa região. Exatamente. É isso aí. Sim. Então, você vai estar trabalhando, você vai estar deixando de abrir, fazer cortes numa região muito inervada e trabalhando numa região onde, teoricamente, não tem nenhum terminal acima da linha. Acima da linha peitina. Aquela região ali não tem. Você pode fazer o que você quiser ali que não dói. Né? Perfeito. Então, na teoria, seria uma cirurgia indolor. Por isso que eu falo na teoria, porque não existe cirurgia indolor. A gente não vai prometer nada de cirurgia indolor. A gente pode oferecer uma cirurgia que tem uma menor dor no pós-operatório, né? Perfeito. Porque mesmo trabalhando numa região que teoricamente não era para doer, acaba doendo. E outra, as hemorroidas às vezes elas também têm aquelas componentes externos muito grandes e que você acaba tendo que descer um pouquinho, chegar perto da linha pectínea para ter um resultado melhor. Então, nessa hora, você trabalhando perto de uma região e tem sempre um pouquinho de mas inervação. Muito menos dor do que um corte, né? Nessa região. Sim, com certeza. Né? É uma cirurgia com menor dor no pós-operatório. E não é nem tanto a dor em si. Acho que é um incômodo também, é uma recuperação mais rápida também. A gente orienta que esse paciente ele pode ter dores nos primeiros 5 dias. Perfeito. Porque naquela parte externa fica sem corte. Você não vai ter corte na sem região curativo, sem nada. Você olha por fora, meio que as hemorroidas como se tivesse chupado elas para dentro de novo e elas desaparecem do lado de fora. Você faz a amarradura e joga elas todas lá para dentro. Então, você olha por fora, você fica naquela região mais sensível, fica sem corte nenhum. Então, é uma recuperação mais rápida porque você não vai estar fazendo cortes em uma região muito inervada, que teoricamente demoraria muito mais para poder se recuperar. E eu acho importante a gente falar sobre isso, porque hemorroida é uma doença ainda muito mais comum do que tudo que nós falamos até agora, né? Sim. É assim, vastamente comum. Muito. E muitas vezes a gente deixa de propor tratamento cirúrgico porque dói, machuca. Então, acabamos, inclusive, indo tratar, às vezes, graus mais avançados dessa hemorroida, porque
A hemorroida, como nós falamos, começa lá dentro, começa pequenininha e ela vem avançando, né? Ela vem Crescendo. cronificando a doença e muitas vezes a gente acaba indo tratar a trombose, indo tratar já uma hemorroida num grau muito mais avançado, porque o paciente tinha medo de fazer o tratamento anterior, porque ele foi justamente, falou, dói muito, incomoda muito, aí o cara pensa 2, 3 vezes se a hemorroida está tão grande, se incomoda tanto ele assim, e ele vai simplesmente deixando para lá, né? E vai acabar procurando tratamento cirúrgico num grau mais avançado. E pelo que você está falando, nós já conseguimos fazer um tratamento muito mais precoce do plexo hemorroidário dessa maneira. A ideia seria essa. Quanto mais precoce você fizer esse tratamento, menor você vai estar comprometendo a área externa. Então, uma cirurgia menos dolorosa, uma cirurgia com uma recuperação mais rápida e menos dolorosa no pós-operatório. Eu falo menos dolorosa porque a gente não vai falar cirurgia indolor. Sem dor. Sim. E essa cirurgia, ela é indicada assim para todos os tipos de hemorroida? Interna, todos os graus e externa também? Dá para se fazer para todos os graus. Óbvio que se ela estiver naquela condição que está tudo muito dilatado, você vai estar tendo que ainda entrar lá naquela área externa, tirar um pouquinho daquela hemorroida muito grande que está ali. Mas dá para ser feita assim. Tá. A hemorroida, quando ela é muito grande, a gente faz essa técnica combinada. A gente faz a parte interna toda desse jeito e depois vai ali por fora e só tira aqueles... O que sobrou. É o que sobrou. Exatamente. Então, assim, se tiver um picoma associado, por exemplo, né? Que é aquela pelinha que fica ali. Porque o que acontece? Acaba Às vezes tendo você que faz tirar, uma né? cirurgia linda, maravilhosa, mas fica aquela pelinha ali que incomoda a pessoa. Ela fala, mas ficou uma pelinha aqui me incomodando. Aí depois você tem que voltar lá só para tirar uma pelinha. Então a gente acaba já aproveitando e já tira essa pelinha para resolver o problema da pessoa, para ela ficar mais satisfeita. E qual a chance de recidivar isso? Excelente pergunta. Olha, essa pergunta aí é muito comum. E, na realidade, os pacientes chegam no consultório falando, doutor, minha hemorroida voltou, né? Não é que a hemorroida voltou. Quando você tira todos os mamilos hemorroidários, que você consegue, inclusive na desarterialização, colocar um Doppler de ultrassom e ficar vendo aonde tem fluxo de sangue, você localiza, você pode até tirar mais mamilos hemorroidários. Então, mas sempre tira os 3, então os 3 principais. Você sempre tira os 3, exatamente. Tá. Isso aí, quando você tira tudo, a hemorroida não volta. E para quem não sabe, imaginem um ânus como um relógio, você tem os 3 grandes plexos que muitas vezes na cirurgia aberta, muita gente evita de operar os 3 para não ter medo de cicatrização, de fibrose na região, de estenose. É isso. Então, muitos cirurgiões preferem tirar só o mamilo, que nem todos dilatam ao mesmo tempo. Sim, tirar o maior. A maioria das vezes tem um que vai lá para frente primeiro, depois, com o tempo, vai dilatando os outros. Então, como é uma cirurgia que dói muito, alguns cirurgiões preferem tirar só o mamilo que está dilatado. Até para ver se o resto vasculariza um pouco melhor. E não dilata, né? Então, aí o paciente fala, doutor, eu operei da hemorroida há um tempo atrás e a hemorroida voltou. Na realidade, não é que a hemorroida voltou. Aquele que estava dilatado foi retirado e com o tempo os outros cresceram. Perfeito. Passaram a sair para fora. E pegamos muitos pacientes que falam que a hemorroida voltou. Muitos. Exato. Aí você vai ver aonde que foi retirado, não tem um que lá que não tem nada. E os outros 2 é hemorroida para fora. Até porque, de novo, se você pegar estatisticamente, a cirurgia de hemorroida mais realizada é durante a trombose. E aí eles vão lá e operam o que está trombosado. Trombinho. Eles não mexem com o resto. Sim, e às vezes o paciente acha que a trombectomia, que a gente abre, só o trombo, nem trata a hemorroida. Exato, já acho foi que é a cirurgia de hemorroida. Confunde bastante. Confunde bastante. Tem muitos pacientes assim. Sim, tem. Eu operei da hemorroida. Você vai ver, ela tá todas as hemorroidas ali, né? Nas mesmas posições mais clássicas, 3, 7, 11, né? Que a gente fala. Então, né, que tirou só o trombo. Tirou só. E é muito comum, principalmente mais via fácil, resolve o problema. Tal, que ela abre ali, tira aquele trombinho e acabou. E já dá uma aliviada na dor também, né? Quando você bastante. faz isso. Até porque é a melhor situação, muitas vezes, quando tem uma trombose, né? Muitas vezes. Exatamente. Apesar dele também, muitas vezes, acabar sendo autolimitado também, né? Não necessariamente precisa ir lá e fazer, mas assim, dá uma aliviada mais rápida, né? Se você fizer a trombectomia. Kaiser, uma última colocação que nós também agora estamos falando. Eu acabei de descobrir que o Dr. Kaiser estava lá no congresso de bariátrica falando. Doença inflamatória intestinal. Você tem tratado bastante? A gente trata. Nós tratamos
Nós temos, inclusive, um centro de estudo e centro de pesquisa onde nós estamos tratando com medicamentos novos em estudo, tanto para retocolite ulcerativa quanto para a doença de Crohn. Então, a gente tem um volume bem expressivo de pacientes com doença inflamatória que acompanham lá com a gente. E como é que você vê a doença inflamatória e a obesidade? São situações especiais que a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Principalmente, se você vai fazer uma cirurgia bariátrica, você sabe que aquele paciente que tem uma doença inflamatória, ele tem uma chance de até 80% de, em 20 anos, ele ser submetido a alguma ressecção cirúrgica, algum tratamento cirúrgico. Então, se você fizer uma cirurgia onde você diminui a área absortiva desse paciente, depois Acho que a no parte futuro, intestinal. principalmente a parte intestinal, exatamente. A gente vai ter problemas no futuro com esse perfil de paciente. A gente sempre deve evitar cirurgias onde você mexe na área absortiva em um paciente com doença inflamatória intestinal. Por que você... Porque assim, é bastante nítido para nós no consultório o aumento das doenças inflamatórias. Você acha que está aumentando o nosso diagnóstico, a nossa capacidade de diagnóstico, ou elas têm aumentado nos últimos anos? A incidência delas? A incidência ela vem praticamente dobrando a cada ano. Pois é. E aí, como é que você vê isso? A gente acredita, como ela é uma doença idiopática ainda, a gente não tem a causa. Uma causa então a gente não tem como explicar isso, mas antigamente ela era restrita a países desenvolvidos, baseado numa alimentação errada. Hoje ela está ganhando expressão no mundo inteiro e mesmo em países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, ela vem crescendo exponencialmente. Eu não sei se é o acesso mais fácil a uma alimentação ruim, né? Sim. Que acredita-se que seja... Você vê ela com essas associações à intolerância a glúten, lactose e coisas desse tipo? Não muito, não muito. Normalmente, os pacientes, quando têm a doença inflamatória, eles dificilmente têm uma intolerância a glúten. Alguma coisa associada. Alguma outra coisa associada. Eles têm realmente um componente inflamatório da parte intestinal. Perfeito. Mas você vê alguma outra possibilidade desse aumento? Você enxerga? Porque nós não temos uma conclusão, né? O que a gente observa também é que ela está intimamente relacionada com o emocional. É porque a gente tem visto ela cada vez mais jovem, né? Hoje em dia a gente está vendo muito alteração emocional. Entendi. Principalmente na população mais jovem. Sim. Então isso daí também pode estar corroborando para o aparecimento. O aumento, não só a alimentação, como o aumento dessa parte de estresse, de alterações... Ansiedade, né? Todas essas de um modo questões geral, aí, alterações que emocionais de um modo geral. Sim, né? sim. Pode estar aumentando isso daí também. Né? Uhum. Eu estava vendo aqueles posts falando que cerca de 50% da população vai ser ansiosa, sofrer da doença, ansiedade, no seu nível patológico aí até 2030, um negócio assim. Não Vocês já viram dúvidas. isso? Não. Não, essa Eu parte vi um cara falando um negócio desse. Eu achei um negócio absurdo, né? Sim. Uma quantidade dia, muito surreal Hoje em de dia a gente. doença que mais está aumentando, está crescendo é a doença psíquica, né? Sim. Isso é o que vem, assim, disparado, em comparação com qualquer outra doença. Perfeito. Dr. Kaiser, algo a mais que você queira compartilhar com a gente? Algum recado a mais que você queira deixar para o pessoal? É só agradecer mesmo essa oportunidade de a gente estar aqui junto. Prazer conhecer a Prazer, tudo meu. doutora Giovana aí. E muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui fazendo esse bate-papo. É um prazer a gente estar trabalhando junto. A gente está aqui agora também lá no San Genaro, junto com vocês. Eu acho que a gente tem que começar o tratamento junto, até porque não é uma coisa que a gente fazia no dia a dia. Acho que o Dr. Kaiser veio até para deixar para todos nós uma situação muito mais prática de tratamentos, né? São tratamentos muito mais interessantes do que os que são realizados hoje. Muito obrigado por explanar tudo isso. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui junto com vocês. Uma boa noite para todos. Ju, algo a mais que você queira comentar? Alguma outra coisa? Acho que é sempre um prazer estar aqui com vocês. Acho que a gente sempre tem o que aprender, né? O Dr. Kaiser trouxe muitas opções, acho que de tratamento novos aí, que a gente já sabia que tinha algumas coisas, mas, né, nem sempre a gente consegue oferecer, mas acho que vai agregar muito
muito de verdade. E obrigada pela noite e acho que é isso. E para todos vocês que... Só- Opa, claro, vamos lá. Corrigindo, porque eu falei Giovana, né? É Juliana. Não, tudo bem. Sem problemas, parecido. E para todos que estão nos ouvindo, até a semana que vem. Como sempre, nós vamos deixar de novo nossos QR Codes, nós vamos deixar as mídias do Dr. Kaiser para quem quiser se comunicar, ou se quiserem mandar pergunta para nós estamos diretamente em contato com o Dr. Kaiser para responder. Para todos os que quiserem mostrar o canal, esses vídeos para outras pessoas, acho que é uma coisa que tem que chegar nas pessoas para que a gente pare de fazer diagnósticos tardios, possa tratar mais e mais doenças cada vez mais precoces e com tratamentos muito menos invasivos, que acho que essa é a grande proposta. E muito obrigado e até a semana que vem. Boa noite. Boa noite.